Sejam bem-vindos à 39ª Jornada Científica do Hospital Universitário Gafreguini. É com muito prazer que estamos aqui fazendo essa transmissão online da jornada devido à pandemia do coronavírus, que impede o nosso convívio, a nossa aproximação. Eu gostaria imensamente de agradecer a professora Maria Marta, da Escola de Medicina, professora Cristiane, da Escola de Enfermagem, professora Giane, da Escola de Nutrição, e a professora Bianca, do curso de Biomedicina, que foram extremamente importantes na elaboração, na composição dessa jornada, para que tenha o sucesso que almejamos. Espero que todos aproveitem bastante. Os temas todos orbitarão por conta da pandemia sobre o coronavírus, e com isso esperamos que todos tenham grande proveito em adquirir conhecimentos sobre essa doença que marcará para sempre a história da humanidade. Muito obrigado. Bem-vindos à 39ª Jornada Científica do Hospital Universitário Gafreguini, da Escola de Medicina e Cirurgia Unirio, contando com as parceiras das Escolas da Saúde, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Escola de Nutrição, Enfermagem, Instituto Biomédico. Neste ano, trabalhando a pandemia pela Covid-19, suas perspectivas, seu diagnóstico. É um momento bastante diferente, difícil, mas a nossa jornada já tão tradicional, que une academicamente, sela a Escola de Medicina com o seu hospital universitário, jamais poderia deixar de acontecer. Esse ano totalmente remota, em modelo virtual, mas não menos importante. Abordagens cirúrgicas, clínicas, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde mental, cuidados nutricionais, cuidados de enfermagem, todos os aspectos laboratoriais e de pesquisa que envolveram esse momento tão especial e tão diferente para o nosso Brasil, para o nosso mundo, e não diferente para a nossa universidade, para o nosso hospital universitário, para a nossa Escola de Medicina e Cirurgia. Que sejam encontros bastante profícuos, com riqueza acadêmica, que nós sabemos que tanto a Escola de Medicina, com todas as suas parceiras, esse hospital tem sempre a contribuir. Então, aproveitem. Obrigada. Boa tarde a todos os presentes. A 39ª Jornada Científica do Hospital Universitário Gafreguini. Meu nome é Paula, acompanho a equipe da GEP, Gerente de Ensino e Pesquisa. Solicitamos que enviem dúvidas e comentários pelo chat, que serão respondidas ao final da mesa online. Ao final também da mesa online será disponibilizado um link para certificado, quem tiver interesse. É com imensa e grata satisfação que apresentamos o tema O Impacto da Pandemia sobre a Saúde da Criança, com as professoras Maria Marta Tortori, professora Patrícia Barreto, doutoras Mariana Borges e doutora Lilian Campos. Muito obrigada pela presença de todas as professoras, pela Escola de Medicina. E podem começar. Muito obrigada, professora. Ok. Boa tarde. Já estamos com todas aí a postos? Sim, boa tarde, sim. Maria Marta. Boa tarde, equipe. Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Então, gente, primeiro, agradecer a jornada. Acho que nem é necessariamente agradecer a jornada, mas agradecer a equipe que está tornando viável. E Paula, Lucas, que está de férias, Dárcio, Romero, professor Jorge, a equipe dele toda, que está tornando viável ter alguma coisa e a gente não passar esse ano tão diferente, tão excepcional, sem ter a nossa jornada, que é uma jornada de integração entre o hospital e a escola. E acredito que com esse tema central, mais do que nunca, o hospital está no protagonismo máximo dessa jornada. Bom, qual é a dinâmica que nós escolhemos? Nós escolhemos colocar, não vai ter aqui uma aula expositiva, nós escolhemos colocar situações clínicas em que as pessoas envolvidas nessa mesa debaterão e, obviamente, vai ser um chamariz para que quem está nos assistindo
possa enviar a pergunta e a gente consiga crescer com isto, tá? A professora Patrícia Barreto é professora da pediatria, pneumologista pediátrica, também médica do Instituto Fernandes Figueira, membro da pneumologia pediátrica da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro e hoje representa a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro no grupo de apoio que está capitaneando, orientando ou supervisionando a questão do retorno das crianças à atividade letiva presencial. A doutora Mariana de Almeida Pinto Borges é a chefe da Unidade de Saúde da Criança e do Adolescente do Hospital Gafreguini, é médica do Regime Jurídico Único da Unirio, e muito nos honra, uma pessoa que vem conseguindo juntar todos os setores, ela é uma unanimidade no jeito de lidar, no jeito de juntar, realmente, né, Patrícia? Fazer essa agregação entre os professores e os médicos. Obrigada, Mariana. E a doutora Lilian, ela está em outro evento de uma outra universidade, assim que acabar, ela vai se juntar a gente, então, por enquanto, não está aqui nessa sala. Então, vamos aqui. Qual é a nossa ideia? Ops. Está sendo projetado? Sim, perfeitamente. Ok, então tá. Que é a fachada linda do nosso hospital. Esse é o tema da nossa mesa, o impacto da pandemia na saúde da criança. E aí a gente vem com o primeiro relato, e eu vou conversar, então, especificamente com a professora Patrícia, mas também a professora Mariana e Lilian, quando entrar, também podem se manifestar. S, 2 anos e 3 meses, frequentando a educação infantil, iniciou espirros e tosse produtiva. No dia seguinte, apresentou 2 picos febris, máximo 38 graus. Como faz uso eventual de broncodilatador com corticoide inalatórios, iniciou por conta própria. Quer dizer, a mãe iniciou, né? No 4º dia de doença, procurou o pediatra, que identificou estertores crepitantes bilaterais nas bases, e sibilos. Saturação de oxigênio 97%, temperatura 37,2, eupneica, com uma tosse produtiva, com secreção nasal e as pálpebras congestas, com aquele facies gripal. Solicitada a radiografia torácica, esse atendimento foi em nível ambulatorial, em consultório, então não há radiografia de imediato, mas foi solicitada a radiografia torácica a ela. O PCR em tempo real para SARS-CoV-2, prescrito o mesmo broncodilatador de associação com a corticoterapia que ela fazia uso, e azitromicina suspensão, que inclusive era um medicamento que em outra infecção prévia essa mesma criança já tinha utilizado e tinha também tido boa resposta. Convive com a mãe, 34 anos, a avó, 62 anos, e uma tia-avó de 64 anos. RT-PCR veio positivo, foi coletado no 6º dia de doença. Foi pedido no 4º e ela coletou no 6º e nós obtivemos o resultado no 8º. A criança evoluiu bem, não apresentando qualquer sinal a partir do 12º dia. 12º dia de doença dela foi ontem. Hoje, ela então informou, a mãe informou, que a criança está totalmente bem, não teve mais nada, nenhuma tosse sequer desde ontem. A avó desenvolveu sintomas gripais logo depois do atendimento da criança e está aguardando o resultado do PCR. A tia-avó, que também mora no mesmo recinto, teve um quadro de uma bronquite, colocamos entre aspas, isso assim foi narrado, forte, e o PCR dela foi negativo. E aí a gente, então, coloca para nossa colega, Patrícia, que tem, assim, se mostrado muito atuante, muito presente no atendimento, nas orientações, na leitura de tudo que vem em relação à criança perante a Covid-19. Então, doutora Patrícia, a conduta nesse atendimento inicial e diante da Covid-19, então, primeiro no atendimento inicial, né?
e depois, diante da Covid-19? Quais são essas perspectivas que a gente tem para a criança? O que é que a gente pode também chamar atenção para esse tipo de atendimento? A mãe nos indagou sobre exames a serem realizados aos familiares no dia que foi solicitado o RT-PCR para a criança. E a escola solicita agora um atestado para retorno. Então, esta foi a situação desse atendimento. Patrícia, eu não te vejo, tá? Está sem som, professora Patrícia. Muito bem, muito obrigada, Paula. Agora estão me ouvindo? Sim. Sim, tá ótimo. Bem, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Obrigada à organização da jornada. Eu me sinto muito honrada e muito orgulhosa, visto que esse ano, apesar de tudo que passamos e ainda estamos passando com a Covid-19, foi o ano que eu me senti muito honrada em completar 25 anos de formada por essa instituição. Então, já participei de inúmeras jornadas, já apresentei trabalhos, já dei aula. Então, ser convidada para representar a pediatria em um ano tão singular, eu me sinto muito honrada e eu agradeço muito o convite. Como a Maria Marta falou, realmente, desde o início da pandemia, esse tema, até por razões óbvias, né? Eu sou pneumologista pediátrica, a minha linha de pesquisa, que já acontece já desde 2006, ela é em vírus respiratórios, o meu doutorado foi em vírus respiratórios, o coronavírus, os coronavírus comunitários já são vírus com os quais eu trabalho já desde a época do meu doutorado, onde na minha amostragem 8% das crianças com diagnóstico de bronquiolite e ou pneumonia entre a faixa etária de 1 mês e 5 anos de idade, eu tive cepas de coronavírus, diferentes cepas de coronavírus detectadas. Então, nada mais esperado que sim, as pessoas em volta de mim acabaram despertando esse interesse e eu acabei estudando muito isso. E desde o início, nós tínhamos algumas verdades em relação à criança. A primeira delas, o coronavírus ele é um vírus respiratório, então a expectativa é de que, da mesma forma que os outros vírus respiratórios e os outros coronavírus, as crianças seriam fortemente impactadas pela pandemia. A segunda situação é de que ela poderia adoecer de forma grave. E a terceira verdade esperada era de que, mesmo nas formas leves, a criança, como acontece com os outros vírus respiratórios, ela seria um forte disseminador da doença. Então, todos os holofotes foram voltados para a população pediátrica. Mas já no final de 2019, já em dezembro de 2019 e os primeiros meses de 2020, a China já nos mostra que não, que essa pandemia viria para desconstruir algumas verdades. E essas verdades elas foram desconstruídas logo nos primeiros meses de pandemia, tá? Então, assim, a pandemia pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19, ela vem poupando a nossa população pediátrica. Nos primeiros 5 meses da pandemia, a população pediátrica foi, sim, de forma, assim, muito surpreendente e poupada. Nós tínhamos uma ocorrência mundial de menos de 1% dos casos de Covid-19 no mundo, tá? Eles eram causados, eles eram representados pela população pediátrica. Em relação às mortes por Covid-19 no mundo, elas representavam menos de 0,6% dos óbitos. Isso mudou um pouquinho. Quando a pandemia começa a atingir países com pirâmide etária, onde a população jovem tem importância, porque se a gente for recordar, a pandemia se inicia na China, que é um país muito populoso, com uma distribuição etária muito dinâmica, e aí ele vai logo para o continente europeu, onde a pirâmide etária ela é basicamente representada por pessoas mais maduras, pessoas em faixa etárias mais avançadas. Quando ele chega nos Estados Unidos, com pirâmide etária, um país já com mais de 200 milhões de habitantes, um país com uma pirâmide etária com predominância, com existência de pacientes mais jovens, a gente já começa a ver que o número de crianças, percentualmente, ele começa a subir, mas não ultrapassando 4%, 5%.
atualmente, nos Estados Unidos, gira em torno de 9% a 10%, dependendo da localidade. Então, dos casos de Covid, menos de 10% são representados pela população pediátrica. Na Europa, isso está girando em torno de 5% a 6%. No Brasil, menos de 8% dos casos são representados pela população pediátrica. E em todos esses países, diferente com taxas de participação da população pediátrica diferentes, os óbitos representam menos de 1%. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Maria Marta, ela me deu um caso clínico compatível com uma infecção de vias aéreas superiores, predominantemente viral na infância, cuja infecção e cuja síndrome clínica o pediatra está muito acostumado a lidar todos os anos. Se esse caso clínico fosse uma questão de prova, primeiro agente etiológico que a gente pensaria, VSR, rinovírus, outros vírus como influenza, parainfluenza, adenovírus, o próprio metapneumovírus, os próprios coronavírus comunitários. Entretanto, se a Maria Marta tivesse me apresentado esse caso no início da pandemia, quando a criança estava fortemente isolada, eu teria que pensar em Covid, mas não seria a minha primeira hipótese. Agora não. Agora nós temos um outro cenário. Nós temos um cenário onde a nossa região geográfica, essa criança é do Rio de Janeiro, não é a Maria? Eu estou trabalhando com uma criança sendo Rio de Janeiro. Com uma menina do Rio de Janeiro, Zona Sul do Rio de Janeiro, frequentando escola particular no Rio de Janeiro. Perfeito, porque isso também é importante. É uma doença dinâmica, o nosso país tem extensão continental, então quando a gente fala de epidemiologia da Covid-19, a gente tem que perguntar de onde vem o caso, de que área geográfica daquele município vem o caso, e a gente tem que estar muito antenado. A galera da prática clínica, quem está na prática clínica diária, não pode perder o hábito de diariamente visitar os números epidemiológicos, para a gente poder entender como que caminha. A nossa prática clínica, ela é o espelho daquilo que os epidemiologistas e os infectologistas publicam e transformam em termos de número, nas bases, por exemplo, da Fiocruz, da UFRJ, das secretarias estaduais e municipais. Então, eu tenho uma criança, saiu um pouquinho já do lactente, está entre o lactente e o pré-escolar, que já frequenta a creche e que foi para a escola. Ela tem uma infecção de vias aéreas superiores, tem manifestação febril, não há na história caso índice, então isso é um dado muito importante. A maioria dos trabalhos epidemiológicos desenvolvidos após a abertura escolar, em crianças dessa idade, Maria, eles têm visto que Covid positivo nessa criança, normalmente existe um caso índice. E esse caso índice, normalmente... Eu estou tentando, Patrícia, e ainda não consegui identificar. Perfeito, tá ótimo. Então, normalmente, o caso índice, sintomático ou não, é normalmente intradomiciliar, ok? Mesmo a criança já tendo frequentado a creche. E aí a gente vai entender daqui a pouco um pouquinho por quê. Então, eu não pensaria em Covid como primeira hipótese, mas não poderia deixar de pedir o PCR para Covid, dada a situação epidemiológica do Rio. Um município que já participou do processo de reabertura, que já reabriu vários segmentos da sociedade, como shopping, parques, praias, áreas abertas, ok? Essa criança já retornou para a atividade escolar. A gente sabe que hoje a escola é o ambiente mais seguro para a população pediátrica, no que se refere a introduzir essa população na reabertura. Então, eu não pensaria em Covid como primeira hipótese, porque você não me dá o caso índice dentro de casa, ou mesmo na escola, ou mesmo numa reunião familiar, e aí isso é muito importante, tá? Então, assim, o caso índice pelo CDC, ele é diagnosticado, um contato de risco pelo CDC, ele é definido como um somatório de pelo menos 15 minutos que você permaneceu com aquele caso em um total de horas de 24 horas. Então, significa o seguinte, Maria, essa criança ficou 5 minutos com a pessoa infectada, daqui a pouco ela ficou mais 5 minutos, porque ela passou o dia com essa pessoa, e esse somatório em 24 horas, dando 15 minutos, já é considerado pelo CDC um contato de risco. A gente não tem esse contato declarado a priori, a princípio. O que eu tenho visto na prática clínica é que não declara no dia, mas depois
os pais começam a receber algum aviso. Olha, fui numa reunião de família que aconteceu isso, fui numa reunião, a pessoa que estava comigo nessa reunião começou a se sentir mal, vai fazer o teste e a gente vê que o teste é positivo, ok? Bom, a partir daí, a indicação do exame para COVID, ela está correta. Ela deve ser feita a partir do 3º ou 4º dia de sintomas, ok? E lembrando que a grande parte dos seres humanos, ele está infectante até o 10º dia da infecção, do início dos sintomas, contando 10 dias posteriores, a maior parte dos indivíduos deixa de ser infectante após o 10º dia. Então, é importante que a gente não colhe nas primeiras 72 horas, mas também a gente não colha depois do 10º dia. Então, a coleta foi correta, foi no tempo correto. Essa criança tinha sintomas, vocês me interrompam a hora que vocês quiserem. Essas crianças tinham sintomas de vias aéreas superiores. A princípio, era uma criança que iniciou com espirros, tosse produtiva e febre. Então, a princípio, ela tinha um quadro de uma síndrome gripal. Ela okay? tinha um quadro inicial, Patrícia, desculpa, realmente inicial gripal. Okay. E quando ela começou, porque ela é realmente usuária de broncodilatador com corticóide inalatório, ela já tem um quadro prévio, tanto que a gente solicitou o PCR, mas é aquela criança que o quadro que atendemos é um quadro trivial do primeiro ano de vida dela. Perfeito. É bem trivial. E, de fato, depois é que passou a ter uma manifestação baixa com essa ausculta inferior. Tá. Bem, e que essa ausculta de vias aéreas inferiores, ela provavelmente aconteceu da mesma forma que já aconteceu com ela em outros eventos infecciosos virais, ou seja, uma hiperreatividade brônquica induzida por vírus, muito comum nessa faixa etária, e por isso é que foi iniciado o broncodilatador, ou seja, foi tratada a síndrome clínica, havia um quadro de uma infecção bronquiolar, ela provavelmente fez uma síndrome clínica de bronquiolite pela COVID, o que vem sendo descrito com frequência, inclusive também vem sendo descrito nas últimas semanas a codetecção, quer dizer, o que acontece? No caso da nossa criança, ela teve o PCR para COVID-19 positivo. Em outros países, juntamente com o PCR para COVID, essa criança já tem acesso a um painel ampliado que pesquisa ao mesmo tempo 23 vírus, ok? Então, o que tem se observado é que muitas dessas crianças, mesmo aquelas tratadas ambulatorialmente com baixa gravidade, elas têm apresentado quadros de codetecção. Dentro da codetecção, 2 germes vêm se mantendo como os mais frequentes: o Mycoplasma pneumoniae e o vírus sincicial respiratório. E aí eu abro o link... Motivo pelo qual bem, a escolha da medicação, e aí, tá? Muito bem. E aí eu abro o link com algo que a gente, inclusive essa semana, né, a própria Academia Americana de Pediatria publicou um artigo falando sobre o comportamento da prescrição de antibiótico terapia em infecções respiratórias na infância e dizendo o cuidado que o pediatra deve ter nessa prescrição de antibióticos para crianças com infecções, principalmente aquelas presumidamente virais, e o futuro da humanidade diante dessa prescrição de antimicrobianos que algumas vezes é desnecessária. Mas nesse caso, Maria Marta, eu não faço nenhuma intervenção construtiva no sentido de recomendar que, por exemplo, a azitromicina não fosse prescrita. Por quê? Porque os estudos têm mostrado a codetecção do Mycoplasma com a COVID, do VSR com a COVID. O tratamento para a infecção pelo Mycoplasma é com o macrolídeo, ok? Então, eu acredito que tenha sido essa, talvez, a principal, mesmo que não tenha sido a única, mas a principal indicação do antibiótico. E olha que a gente não conversou antes, tá? Então, estamos aqui ao vivo, assim, para sim. Verdade. A gente colocar realmente a discussão. Então, eu concordo com a prescrição da azitromicina para esse paciente. Em relação ao corticoterapia inalatória, é uma coisa que não foi feita, na minha opinião, a indicação não estaria fundamentada em potencializar qualquer tratamento para a doença infecciosa, para a COVID, mas sim para a hiperreatividade induzida por vírus, que esse paciente relata já ter tido, inclusive a própria mãe já tendo começado o corticoide espontaneamente.
que vai ajudar nessa sua colocação. Tá ótimo. A mãe, por conta própria, iniciou. O que ela iniciou por conta própria foi uma medicação que ela tinha doméstica e, de fato, após a ausculta, o que nós reforçamos foi dosagem e medicação e frequência e intervalo da terapia broncodilatadora. Nós não modificamos em momento nenhum, digamos, a concentração do que ela fazia de corticóide inalatório. Entretanto, nós fizemos os puffs do broncodilatador, esse sim foi prescrito a mais do que ela vinha fazendo. Perfeito. E o retorno dela verbal foi de que ela tinha sentido resposta boa a esses puffs adicionais que tinham sido prescritos. Então, vai tudo a ver com o que você está falando. Tá ótimo, maravilha. Então, assim, eu também concordo nesse caso, que não é uma indicação universal, mas nesse caso, sim, a prescrição da azitromicina, eu concordo e teria feito da mesma forma. Inclusive, baseado nesses estudos que eu estou falando para você, estudos, inclusive, que no início tinham um N muito pequeno, porque o número de crianças adoecidas era pequeno, mas que hoje a gente já consegue estudos bastante robustos na população pediátrica, envolvendo, por exemplo, 2, 3, 4 mil crianças. O que parece muito. Ah, Patrícia, então a criança está pegando mais? Não, não é isso. Continua sendo pouco quando comparado, por exemplo, um estudo com 4 mil crianças desenvolvido em todo o território norte-americano, quando a gente sabe que as crianças são mais de 30 milhões hoje em território norte-americano. Então, é importante que a gente volte a dizer, mesmo hoje tendo estudos com N amostral maior, mais elevado e, portanto, com resultados mais robustos para a nossa interpretação, não significa que a pandemia agora está alastrando na população pediátrica de uma forma calamitosa, ok? Professora Patrícia, deixa eu te fazer uma pergunta que tem a ver com essas colocações. Tá. E aí a plateia que está nos ouvindo vai se beneficiar. Ao final do relato, está escrito: a avó desenvolveu sintomas, aguarda resultado, tia, avó, bronquite forte, resultado negativo. Isso aí. Todos esses exames, tá? Ela é contactante domiciliar. Tá. Eu acho importante aqui a gente colocar quando o familiar, o responsável, indaga ao pediatra sobre que exames ou que pessoas deverão fazer ou não. Então, a pergunta para você agora é essa. Tá ótimo. Então, olha só. Sim, a conduta correta é a mãe da criança perguntar ao seu pediatra e sim, o pediatra deve estar preparado do ponto de vista epidemiológico para responder corretamente essa pergunta. Portanto, vamos lá. É uma criança de 2 anos, sintomática, que frequenta a creche. Primeira coisa, essa mãe e esse pai, eles têm que ter ciência que a criança tem uma suscetibilidade a ser infectada pelo Covid menor do que a população adulta. Existe um estudo que foi publicado há 2 semanas e meia atrás, onde mais de 6 mil crianças foram envolvidas. Foi um estudo que foi feito a partir de rastreamento de contato de surtos intradomiciliares e eles viram que quando uma criança e um adulto, ao mesmo tempo, com a mesma característica de exposição, são expostos a um adulto doente no ambiente intradomiciliar, a criança tem 3 vezes menos a chance de se infectar em relação ao adulto, ao seu par adulto, que foi exposto ao mesmo contactante intradomiciliar doente. Mas o risco é zero? O risco não é zero. Essa criança, ela vai participar do processo de reabertura, ela vai para a escola, essa é a atividade laborativa dela, é ir para a escola, para aprender. Então, é importante que essa família tenha consciência de que esta criança, ela poderá trazer o vírus para casa. Não é o que a gente vê de mais frequente, mas ela poderá. Então, todos em casa devem reforçar a sua conduta de isolamento, a sua conduta de higiene, a sua conduta de lavar as mãos, de ambiente arejado, ambiente ventilado, a limpeza da casa e, preferencialmente, esta criança não deve coabitar com a população de risco. Então, se existe uma população que, por faixa etária ou por comorbidade, representa risco para essa criança, representa risco para essa pessoa, é importante que esse risco ele seja gerenciado e ele seja discutido dentro do ambiente do núcleo familiar.
Uma vez que essa criança manifeste sintomas e ela tenha tido contato ou coabite com uma pessoa de risco, mesmo que esse indivíduo esteja assintomático, se ele é de risco, é importante que todos os coabitantes da casa sejam testados, ok? Então, todos façam PCR. É isso que manda o CDC. O CDC e todos os organismos internacionais e a Organização Mundial de Saúde diz: todos devem se manter isolados, mesmo os assintomáticos, colhido o PCR, que tiveram contato por mais de 15 minutos, somados 24 horas com o caso índice, que no nosso estudo hoje foi uma criança, esse caso índice. A gente não consegue descobrir quem é o caso índice da criança, mas para aquela família ela foi o caso índice. Então, todos devem fazer o PCR e se manterem isolados até o resultado do PCR, ok? Então, é importante. Aquelas pessoas que são do grupo de risco, essas devem ter o contato com seus médicos assistentes, deve ser avisado a eles sobre o contato de risco, ok? E eles vão fazer as suas orientações dependendo da morbidade do indivíduo ou da idade do indivíduo. Aí isso eu não considero mais uma obrigação do pediatra. Mas os pedidos foram do pediatra, tá? Muito As bem. solicitações A foram do conduta foi pediatra. correta em relação à conduta do pediatra. Então, a solicitação dos PCRs para todos, mesmo aqueles assintomáticos, deve ser feito, ok? E o atestado... fala, Mariana, fala. Então, assim, claro que a gente está no meio de uma pandemia, a gente dá prioridade a fazer o PCR, mas nesse caso a gente também poderia adicionar o painel viral, né? Até porque a gravidade... Se você tem disponível... Então, é muito importante o que você perguntou, Mariana. A nível de saúde pública, tá? Atendimento de emergência ou atendimento ambulatorial em saúde pública, eu vou falar a vida como ela é, tudo bem? Eu não vou falar Patrícia, que tem acesso a centro de pesquisa, eu vou falar a vida como ela é. Ambulatório, rede ambulatorial de saúde pública, ok? E rede de atendimento de emergência primária, secundária e terciária de saúde pública. Eu vou ter a coleta do PCR para Covid, mas eu não vou ter a coleta desse painel viral ampliado que eu falei para você, a não ser que essa criança indique-se a internação dela e que ela seja referendada para uma unidade terciária que use o LACEN como referência, ok? Bom, algumas unidades privadas... principalmente nas internações, né? A gente não colher só... Não, nas internações... muito vista, né? Muito bem. Nas internações, é muito importante que você colha o painel viral. Com quantos vírus você puder colher. Se você tem só VSR e influenza, colhe. Se você tem tudo, colhe. Agora, a nível público, atendimento ambulatorial e de emergência, a gente não tem. Vamos para nível privado. A nível privado, nós temos nas unidades de emergência o teste rápido para o VSR e para o vírus influenza e a CpH1N1 do vírus influenza A, ok? Bom, se esse paciente vai para a emergência e ele vai para a emergência porque ele não conseguiu o contato e a consulta com a sua pediatra, claro que lá vai ser feito não só o PCR para Covid, mas também o teste rápido através de PCR para o VSR e para o H1N1. Agora, eu, Patrícia, não envio um paciente que tem uma síndrome clínica febril, que conseguiu ser atendido pelo seu médico assistente a nível ambulatorial, para lotar uma fila de uma emergência, para ser atendido, expor os seus pares, que vão poder estar sendo atendidos por outras causas não infecciosas e, mais do que isso, não Covid, só para colher um teste rápido de VSR vírus influenza. Agora, se essa criança piora, se essa criança, o pediatra não está conseguindo lidar a nível de tratamento ambulatorial, se essa criança piora o score clínico, aí ela vai para a emergência por piora clínica, aí sim, aí você vai hospitalizar essa criança e você vai colher o painel viral ampliado. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por causa do seguinte: o que objetivamente muda o teu tratamento? Nada. A única coisa que poderia mudar seria o início do oseltamivir se eu viesse com influenza positivo. Só isso que mudaria. Gente, estava falando no caso das internações. Eu estava falando no caso das internações. Nas internações, sim. Corra atrás e busque. Por quê?
Porque algumas codetecções, e isso nós ainda não temos tempo de estudo para saber se a codetecção COVID-19 ela impõe mais morbidade a essa criança. Nós ainda não temos isso. Em relação a outros vírus, vários estudos são feitos com achados diferentes. Então, quando eu pego uma criança muito grave, que está em insuficiência respiratória, em ventilação mecânica na UTI, a codetecção, nesses estudos, mostrou que determinadas codetecções têm impacto na gravidade. No meu estudo, por exemplo, no doutorado, a codetecção não teve impacto nos desfechos considerados de gravidade, morte, internação em UTI e necessidade de ventilação mecânica. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Olha só, Patrícia, então, agora para finalizar a escola solicita o atestado para retorno. Muito o atestado para retorno, ela então hoje está no 13º dia de doença, vamos pensar assim, mas ela não tem mais nada desde ontem. O último sintoma foi anteontem. Clinicamente ela está bem. E esse período, o período de janela dito dos 14 dias, vão vencer, é fácil, amanhã vence o 14º, né? Ela está clinicamente bem. Então, nesse momento, nós podemos já retorná-la para a escola? Essa é uma pergunta. Com 14 dias, sim. Exatamente. Com 10 dias. Então, epidemiologicamente, o que os estudos mostram... É porque vai bater 14 dias certinho, entendeu? Ok. Os estudos mostram que, após o 10º dia, praticamente ninguém está infectante. É claro, Maria, que praticamente ninguém, né? Quer dizer, mais de 98% dos indivíduos não estão mais infectantes, ou seja, não estão mais transmitindo, ok? Bom, colher PCR para retorno não é a recomendação, tá? Até porque a gente tem que lembrar de uma coisa que é um princípio lá de biologia molecular. O PCR, ele pesquisa o fragmento do material genético do vírus, ok? Quando esse indivíduo está em franca síndrome clínica e eu colho o PCR e dá positivo, é claro que esse vírus está em multiplicação. Agora, eu tenho um indivíduo com 15 dias, com 21 dias, já assintomático, e esse PCR está positivo, não significa que esse vírus está ativo, que esse vírus está viável. Para eu saber isso, eu teria que ou culturar esse vírus, ou então eu teria que fazer um PCR quantitativo, tanto no início quanto depois, e verificar que a carga, né, a quantidade, o PCR quantitativo, o número, ele não está caindo, né? Então, eu estou falando isso de uma forma muito superficial, eu não estou entrando em muitos detalhes, entendeu? Então, assim, beleza. O PCR para o retorno, ele não é exigido, tá? Ele não deve ser uma exigência. A partir dos 10 dias, se você... Olha só, e aí tem um grande problema. Por que é importante colher o PCR dessa criança? Porque você vai colher o PCR e você vai contar de 10 a 14 dias após o início dos sintomas da criança. Ela foi PCR positivo, então você sabe que foi Covid, e aí com 14 dias você já libera a criança segura para voltar para a escola. Agora, pode haver casos em que você não consegue colher o PCR. Aí talvez a gente fale isso ainda na aula. Pode seguir, Maria. Beleza. Ótimo. Eu acho que o próximo caso, a Lilian já está na sala? Acho que sim. Verifica. Já a gente vai mudar a faixa etária. Ótimo. Vamos mudar a faixa etária. Maria, eu vou fechar meu áudio. Eu vou fechar meu áudio e minha câmera, tá? Beleza. Então, bem-vinda, doutora Lilian. Doutora Lilian é médica do Hospital Gafré, pediatra, atuante no alojamento conjunto, na unidade intermediária, comissão de aleitamento materno, é uma pessoa muito presente e, durante muitos anos, também atuante dentro da UTI neonatal. Exatamente, foi a entrada dela no Hospital Gafré, foi através da UTI neonatal. Então, vamos lá. Lilian, então, a gestante com 39... Eu quero só avisar que todas essas situações clínicas, elas foram vivenciadas por um de nós dessa mesa, tá? Por um de nós 4. Uma de nós 4. Gestante com 39 semanas de idade gestacional, inicia o quadro de tosse seca e sintomas gripais 2 dias antes do parto. Ao internar na maternidade do HUGG,
está com o companheiro e ambos com máscara de pano. O companheiro não apresenta sintomas. Na admissão, foram dadas as orientações ao casal. Nasceu um menino chorando em bom estado geral. Diante dessa situação, quais medidas foram tomadas para com a gestante antes do parto, para com o companheiro, para com o recém-nato e o seu aleitamento materno no contexto da Covid-19, que nós estamos vivendo, visto que essa situação não foi em outra época. Essa situação é deste momento, nós estamos respeitando o tema central da jornada, tá? Lilian, por favor. Bom, boa tarde para todo mundo. Então, era uma gestante de 39 semanas que foi internada com sintomas gripais em trabalho de parto, né, 2 dias antes do bebê nascer. Então, quais os cuidados que a gente tem que ter com essa gestante? Primeiro que na maternidade a gente tem que ter um fluxo de atendimento desses pacientes, né? Essa gestante não vai poder ser internada numa enfermaria de gestantes junto com outras gestantes que não tenham síndrome gripal. Então, a gente tem que ter leitos de isolamento. Lá na maternidade, por exemplo, a gente reservou aqueles leitos lá do final do corredor, que tem um banheiro separado, e que ela pode ser internada em isolamento. E todo o pessoal que vai ter contato com essa gestante tem que estar paramentado. E se ela... no caso da gestante, se não for nenhum procedimento gerador de aerosol, tem que estar utilizando uma máscara cirúrgica comum. Quando ela internar, ela vai colher o PCR para COVID, e o companheiro, o ideal, na verdade, é que ele colhesse também, né? Enquanto ela é gestante, ela vai ser internada sem acompanhante, mas ela tem direito a acompanhante na sala de parto. E se o marido está assintomático, o ideal é que o acompanhante que ficasse com essa gestante, que seja uma pessoa, tem que ser uma pessoa assintomática, fora do grupo de risco, e de preferência que não coabitasse com ela. No caso do companheiro, se ele estiver assintomático e não tiver outra pessoa para acompanhar, ele tem direito a acompanhar esse parto. Então, ele tem que estar usando máscara, ele tem que atender as medidas de precaução também. E em geral, a gente não colhe no serviço público o PCR desse acompanhante dos contactantes domiciliares, mas o correto seria a gente colher das pessoas que coabitam também, né? Como a Patrícia já falou. Na sala de parto, é importante dizer assim, que não existem trabalhos que comprovem, né, que a operação cesariana diminui o risco de contaminação do bebê. Eu li até um trabalho interessante um dia desses que mostrou que a incidência de contaminação do recém-nascido foi maior no parto cesáreo do que no parto vaginal. Tá? Então, o fato dela assintomática para a COVID não impede o parto vaginal. Essa vai ser uma indicação obstétrica e de acordo com a situação clínica da gestante, né? Se ela tiver com alguma condição ou um quadro respiratório mais agravado e que ela corre risco no parto normal, aí sim estaria indicada a operação cesariana. No parto normal, a gente tem que ter alguns cuidados, né? Aí deve ser mínima possível. No caso do atendimento do recém-nascido, a gente tem que ter uma pessoa que seja capacitada para todos os passos de reanimação neonatal, e evitar de ficar entrando e saindo. A sala deve ser uma sala específica também, né, que tenha menos circulação de pessoas, que tenha menos chance de contaminar o corredor, por exemplo. E as pessoas que forem atender aquele parto devem estar completamente paramentadas também. Lilian, o aleitamento ficou legal?
o aleitamento dessa criança? O bebê em condições de ficar em alojamento conjunto, depois de nascer, ele deve ficar em alojamento conjunto, tá? Não tem nenhuma evidência de que o leite materno transmita o coronavírus. Então, os bebês devem ser amamentados e existem trabalhos, inclusive, mostrando a presença de anticorpos neutralizantes no leite materno. Cuidados da lactante no momento da amamentação, e que a gente vai chamar a atenção. Então, essa mãe deve ser encorajada a amamentar seu bebê, mas ela deve fazer isso de máscara e com cuidados de higiene das mãos, e a gente orienta também do braço, né, de preferência, porque ela vai segurar o bebê com os braços também. Então, toda vez que for tocar no bebê, cuidar do bebê, higiene das mãos e estar sempre de máscara. E no alojamento conjunto, o berço do bebê deve ser colocado mais afastado da mãe, deve ficar a uma distância de 1,5 m, 2 metros da mãe. E no nosso alojamento, isso não a gente não pode extrapolar isso para todas as maternidades, tá? Mas no nosso alojamento a gente permite que fique uma acompanhante que não seja de grupo de risco, para cuidar do bebê, enquanto a mãe fica só para a amamentação do bebê, para ela diminuir um pouco o contato com o bebê. O bebê não pode usar máscara, né? Em hipótese alguma, mas a mãe deve ficar de máscara o tempo inteiro em alojamento conjunto e a amamentação deve ser mantida. Tá? Qual era a outra pergunta? Não, era essa mesma. E a nossa orientação, que está no protocolo do GAFRE, a troca das máscaras, né, do nosso acompanhante, né, dessa mulher também. E aí eu vou passar a você o que acontece com essa criança. Essa criança, então, vai embora. Muito bem, obrigada. E qual é a possibilidade que a gente tem visto com os nossos recém-nascidos? Acho que é importante, né, nessa temática falar. Uma coisa que ficou faltando falar é que a transmissão vertical ela é improvável, mas ela tem vários relatos que sugerem que ela é possível. Tem um caso publicado que foi assim, o mais contundente que eu vi, que a mãe teve PCR positivo no líquido amniótico, na placenta, no suave nasal, no suave vaginal. E o bebê foi positivo, apresentou uma encefalite, um quadro de encefalite depois, só não se conseguiu comprovar que essa encefalite era pelo coronavírus, porque foi a única coisa que foi negativa, mas o bebê foi positivo em tudo. Então, é importante a gente lembrar que esse bebê tem que ser rastreado, o ideal é que a gente faça sorologia, IgG, IgM do sangue do cordão e PCR nas primeiras horas de vida e depois repetir o PCR com 24 a 48 horas de vida, para a gente poder determinar se aquela transmissão, se o bebê pegar, se foi vertical ou não, né? E se o bebê evoluiu bem, quer dizer, o bebê está clinicamente bem, a gente escolheu o PCR, a gente não precisa ficar aguardando o resultado do PCR com ele internado, contanto que a gente consiga rastrear esse bebê depois, né? A não ser que se a gente conseguir esse resultado rápido, mas a gente não precisa. A maioria dos bebês, quando eles têm infecção pelo Covid, a infecção é muito leve, eles têm sintomas leves, na grande maioria dos casos, e a taxa de transmissão é pequena. Então, a gente pode dar alta, acompanhar, e depois esse bebê, ele pode se contaminar com o contato com a mãe ou com outros familiares em casa, que é a forma mais comum de contágio. Então, qualquer bebê recém-nascido que chegue na maternidade com história de febre, principalmente, tá? Deve ser investigado para Covid. Os 2 casos que a gente teve no GAFRE foram justamente crianças que já tinham tido alta, e aí internaram com febre, a gente internou e fez o protocolo de febre para recém-nascido, colhemos as culturas todas, líquora, etc., e os bebês vieram com PCR para Covid positivo, tiveram uma excelente evolução.
Mas, então, isso. todo caso Essa é a de historinha febre, desses bebês. e na maioria das vezes. Mas febre, quadro respiratório e gastrointestinal, né? Diarreia também, Sim, a sim. gente tem que pensar em Covid hoje em dia. Obrigada, Lilian. Então, nós Estar então aqui já com pegamos uma vocês. criança, um escolar, esse recém-nascido, e vamos dando uma viagem aí nas crianças, né? Bom, e aí, agora, passeando, chegamos a uma menina de 9 anos. MFAS, feminino, 9 anos. A queixa de dor na barriga e falta de ar. Na história da doença atual, dor abdominal e febre há 3 dias, evoluiu com máculas eritematosas no dorso, edema e fissuras labiais, artralgia, mialgia, vômitos, sudorese, taquidispneia e tonteira. Em aula remota desde março de 2020. O pai foi infectado pelo SARS-CoV-2 há 1 mês. Ao exame, ela está orientada, tem sobrepeso, febril com 38 graus, corada, hidratada, anictérica, acianótica, taquidispneica, hemorragia subconjuntival, língua em framboesa, edema difuso, máculas eritematosas em dorso, sobrepeso e abdômen distendido na região epigástrica, algo doloroso. Exames, hemoglobina de 11,4 gramas por decilitro, 4.200 leucócitos, proteína C reativa de 18 miligramas por decilitro, tomografia computadorizada de tórax, pequenos linfonodos no espaço pré-vascular, IgG positiva e IgM negativa para SARS-CoV-2. PCR em tempo real negativo. Recebeu imunoglobulina humana com rápida regressão e melhora clínica. Doutora Mariana, para comentar. Algo do que é que nós estamos tratando, por que o contexto na COVID, o que é que a gente tem? Sim, é uma criança que chega, né, com sintomas muito semelhantes ao que a gente via na doença de Kawasaki, né, mas com comprometimento, às vezes, as provas inflamatórias, o comprometimento pode acontecer cardíaco até mais precoce. E diferente de Kawasaki, ele acomete idades maiores, né, crianças, adolescentes ou escolares. E é uma coisa que é um pouquinho atemporal da co-infecção com o pai, aí a pessoa pode não lembrar do coronavírus e pensar só nas outras doenças. Claro, a gente não pode excluir as outras doenças que causam esses sintomas, né? Tem que afastar doenças bacterianas, doenças virais, mas tem que lembrar de investigar para coronavírus e procurar o caso índice, né? E aí você vê que apresenta essa doença vai se apresentar dias depois, semanas depois que aconteceu o caso de coronavírus dentro do domicílio da criança. Esse é o caso da síndrome da resposta inflamatória, que é justamente com esse gap, né? Ela tem o contactante, o domiciliar em geral, como a própria professora Patrícia falou no início, é muito importante verificar isso. Ela não desenvolve nada agora. Tempos depois, ela então é atendida com esse quadro florido, importante. Esses casos foram inicialmente reportados no primeiro semestre no hemisfério norte e, assim, rapidamente sendo observado como sendo uma manifestação da pediatria nas crianças relacionadas à Covid-19 e não foi diferente quando chegou aqui. Então, e lembrar aqui que também. na hora que você atende esse paciente, se você não lembrar, você não põe ele no fluxo de isolamento dentro da sua unidade, né? E você acaba comprometendo até os outros pacientes internados. Então, tem que pensar, porque a gente antigamente não isolava Kawasaki, né? E a gente está diante de um caso que inicialmente deve ser isolado até você ter o PCR negativo. Sim, sim. Por mais semanas de doença, existe relato de caso das crianças apresentar precocemente a doença inflamatória E é bom, sistêmica. nós estamos aqui online com outras pessoas nos assistindo, mas é de extrema importância reivindicar que esse cuidado do isolamento, enquanto não se tem a certeza
essa criança não deve estar desprotegida em circulação ampla de todos os profissionais. Então, é um paciente, ainda que o Hospital Gafhré não tenha leito aberto para coronavírus, é importante que essas crianças, ao serem admitidas como caso suspeito, que elas sejam atendidas em algum leito com pleno isolamento, que garanta segurança para a população que está atendendo, para os profissionais. Então, óbvio, se tem todo o equipamento de proteção individual, mas é importante para as outras crianças que estão internadas, que não estão, na verdade, o máximo usando uma máscara. Então, quando pode, acima da sua idade, né? Então, isso é importante. A gente amplia o leque de sintomas da criança, né? No adulto, a gente procura muito sintoma gripal. Na criança, não. Na criança pode ser uma dor abdominal, uma diarreia, né? Uma ou febre. Ou as manchas pelo corpo. Exatamente. Então, na pediatria, no contato inicial, no meio de uma pandemia com uma criança com febre, a gente tem que deixar lá o coronavírus como um diagnóstico diferencial. E até esse esclarecimento de contaminação ou não, essa criança tem que seguir o fluxo como um coronavírus suspeito e só pode ser liberado quando tiver certeza que ela não tem a contaminação. E, de preferência, não misturado com as outras crianças que são negativas e que estão internadas por outro motivo, né? Para a pessoa não internar por um motivo e sair contaminada pelo corona. Muito bem, tá? Então, a gente fez um passeio. Maria Marta, agora, posso fazer uma observação? Vamos voltar. Eu estava agora mesmo numa mesa sobre Covid, uma colega que é cirurgiã pediátrica relatou 2 casos de abdômen agudo. Um era um lactente com um quadro clássico de que operou e no pós-operatório evoluiu mal, foi reoperado e aí ela tinha sinais de isquemia, trombose, teve que fazer uma ressecção ampla e era Covid. Essa foi mais forte. Eu não coloquei na seleção, as crianças, são 2 crianças com adenite mesentérica, eu não coloquei. Deveria ter colocado, mas também é uma situação que vem acontecendo, das crianças chegarem na emergência. Então, para saberem esse impacto da pandemia, crianças com suspeita de diagnóstico de abdômen agudo, quando, na verdade, elas têm aqueles linfonodos aumentados. Todo pediatra conhece a situação da adenite mesentérica associada a um quadro virótico prévio, e ela, então, os mesmos gânglios que o pediatra está absolutamente acostumado a palpar em diferentes cadeias, esses gânglios podem surgir, né, podem se inflamar e mimetizar, se assemelhar a um quadro abdominal agudo, um quadro que sugere um abdômen cirúrgico. E essas crianças, durante esta pandemia, foi possível isolar SARS em PCR em crianças associadas com adenite mesentérica. Então, outra situação também de impacto na saúde da criança. Maria Marta, obrigada, Lilian, por ter lembrado. Fala. Da questão do eco, né? Que essas crianças que apresentam esses sintomas posteriores, elas devem fazer um ecocardiograma para avaliar se tem comprometimento cardíaco. É muito semelhante mesmo. A resposta inflamatória, ela fica muito semelhante mesmo ao Kawasaki. Que o Covid viu, na verdade, comprometimento cardíaco mais precocemente e mais grave. E aí a gente tem que fazer esse eco mais precoce do que o Kawasaki. Agora, vai para todo mundo um caso literalmente ambulatorial, tá, Patrícia? Acendendo aí a sua participação. M tem 4 anos, reforçando, os casos todos são reais, ok? M tem 4 anos, está na educação infantil em regime presencial em semanas alternadas. Uma semana ela vai para a escola, na outra semana ela fica em casa. Os pais testaram positivo para SARS-CoV-2 e apresentam um quadro clínico leve. M está com espirros, coriza e alina e apresentou um episódio de 37,8 na véspera.
os pais verbalizam que não querem testar, pois acham o teste muito agressivo e pode trazer sofrimento à criança. Eles não queriam que a criança fizesse o teste do cotonete porque achavam muito agressivo para a criança. Bom, e aí me perguntam, né? Perguntam para os pediatras: podemos deixar a Amy em casa afastada da escola e sem testagem? Patrícia? Se deixarmos afastada por quantos dias? A escola pedirá um atestado para retorno. Como faremos? Eu quero, antes de passar para a Patrícia, para as perguntas, dizer o seguinte: nenhuma criança, pode ser que essa fala minha fique um pouco forte, mas eu acho que quando você está fazendo procedimentos não perfumaria, não dispensáveis, para cuidado da saúde, e quando recomendados, eu não acredito, eu não aceito muito essa questão de que vai doer. Se uma criança precisa fazer uma coleta de sangue, ela vai fazer. Ela vai fazer. É importante que os pais sejam encorajados para entender e explicar sobre isso. Nós, pediatras, quem hoje atende ambulatório, talvez esteja vendo isso mais do que nunca, onde aparentemente o termômetro parece ser agressivo para a criança. Eu quero falar a vocês que não tenham medo, a gente não pode ter medo de sugerir nada. E a gente tem que encorajar pai e mãe de que doer eventualmente vai acontecer, doer faz parte da vida, e esse doer, se não é perfumaria, se não é dispensável, ele precisa acontecer. Então, obviamente que a gente pondera os procedimentos entre o que é excessivo, o que não é excessivo, o que é fundamental. Acho que a pediatria talvez seja uma área onde valoriza-se muito os sintomas, os sinais, com menos coleta de exames complementares. Nós sabemos disso, que a nossa prática é muito guiada pela evidência clínica do nosso exame, da nossa história. A gente normalmente envolve os pais numa história rica. Nós trabalhamos com a família, mas eventualmente alguns exames são necessários, né? Mas isso só ficou aqui como um desabafo, porque provavelmente existem alunos em sala e não é para dizer, coitado ou não, faz parte, tá? Nós somos pediatras porque gostamos de cuidar da saúde da criança, não necessariamente porque queremos embalar uma criança. Nós realmente gostamos de cuidar preventivamente e, eventualmente, terapeuticamente da criança. Patrícia? Bom, vamos lá, fala. Vamos lá. Eu vou tirar então, meu som, assim, Patrícia, porque eu percebo que dá um pouco de interferência. Tá bom. Bom, a gente está falando de uma criança mais velha, que já participou do processo de reabertura e de que já foi inserida no ambiente escolar. E ela apresenta sintomas clínicos, aquela coisa, a criança pequena vai se contaminar onde? Em casa, não deu outra. Pais sintomáticos, Covid positiva, a criança inicia sintomas. Primeira conduta, avisar o ambiente escolar. É importante que o ambiente escolar seja avisado para que seja resgatada essa ilha de convívio, para que haja um bloqueio e uma contenção da transmissão secundária, tá? Então, faz parte, dentro das medidas de mitigação do ambiente escolar, a contenção da transmissão secundária do vírus dentro do ambiente. O que a gente tem visto no mundo e o que a gente tem visto também aqui no Brasil e no Rio de Janeiro é que existem casos dentro da escola, sim. A grande parte desses casos estão sendo... Aliás, a grande parte não. No Rio de Janeiro, por exemplo, todos os casos que nós tivemos ciência foram casos importados, ou seja, a criança entra com vírus, o professor entra com vírus e não há, pelo menos até onde eu sei, situações de transmissão secundária, ou seja, da criança disseminar para os seus pares e para os professores e colaboradores, bem como a questão do adulto ter entrado na escola e ter propiciado a transmissão secundária dentro da escola. Lá fora, em outros países, a gente tem visto
que a transmissão secundária pode acontecer, ela é muito rara, mas pode acontecer, e ela tem acontecido normalmente na população de crianças mais velhas, faixa etária de adolescente, e entre adultos. O grande risco da escola, do ambiente escolar, é a relação, é a proximidade, sem medidas de distanciamento e de mitigação da população adulta, professores, colaboradores e gestores, ok? Então, a primeira coisa, avisar que essa criança é sintomática. Patrícia, ela não era sintomática, ela não tinha sintomas, mas os pais testaram positivo. Não importa, tem que avisar a escola da mesma forma. E essa criança deve ficar em casa até que ela seja testada e o resultado dela seja negativo, ok? Ou, não, Patrícia, sintomática ou não, eu opto por não testar. Em primeiro lugar, você vai ter um problema. Se o seu filho, semanas depois, desenvolveu uma complicação, por exemplo, como a Mariana descreve no caso clínico anterior, a gente perdeu uma oportunidade de estudar muito bem feito causa e efeito. Então, essa criança reinterna, ela vai reinternar com história de ter tido Covid em casa e não ter sido testada. Então, existem vários aspectos que fazem com que a gente tenha que incentivar a testagem. É um exame desconfortável? É. Mas olha só, vou dar uma dica para vocês, vou fazer um spoiler para vocês. Vem sendo publicados um número significativo de artigos, principalmente com essa questão da abertura escolar e o contact tracing, né, o rastreamento de contatos na população pediátrica, realizando o PCR na saliva, tá? Ou através da criança cuspindo no copinho, ou então através de um cotonetezinho bem menor, onde ele é gentilmente friccionado em ambas as gengivas, como a gente colhe, por exemplo, para exame genético, né, nesses laboratórios genéticos, de análise genética. Então, existe já isso, já existe validado, tá? Aqui no Rio de Janeiro, tem centros de pesquisa que estão trabalhando na validação desses exames. Quem quiser visitar um projeto muito interessante, que é um projeto que está sendo desenvolvido entre a saúde e a educação na Espanha, em Barcelona, que se chama Corona Kids. Você entra lá e eles fizeram um programa de monitoramento antes da reabertura escolar de agosto, no período de julho. Eles fizeram nas colônias de férias, tá? Que as colônias de férias foram abertas, mais de 1.000 crianças visitaram essas colônias de férias no período de julho e início de agosto. E aí eles implementaram um projeto onde semanalmente eles colheram o PCR, 2 colaboradores, 2 educadores, 2 familiares dessas crianças, dos responsáveis que moravam com elas e das crianças. E a coleta do PCR das crianças foi feita através da saliva. E foi muito interessante porque eles viram que a taxa de importação do vírus para o ambiente da colônia de férias foi muito pequena, transmissão secundária não existiu e o teste da saliva se mostrou eficaz como exame para detecção do PCR. Então, esse desconforto, Maria, provavelmente a gente vai começar a não trabalhar com ele. Hoje ele existe, tá? Hoje ele existe e a gente tem que tentar quebrar esse tabu. A gente tem que incentivar mostrando a importância da coleta do exame. E um argumento importante é a questão do isolamento. Se eu não testo a criança, ela deverá permanecer isolada 14 dias até contados a partir do 10º dia de doença do caso índice da família, o que pode gerar 24 dias de isolamento dessa criança. Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu fico doente, eu tenho uma criança em casa, eu opto por não testar. A gente não aprendeu no caso anterior que a grande parte dos indivíduos, eles são infectantes somente até o 10º dia de doença? Então, o seguinte, 10º dia de doença do caso índice, a partir daí, eu não testei meu filho? Não. A partir daí se conta 14 dias, e aí, se ele não manifestar sintomas, não importa, 14 dias, e aí eu vou mandar. Ah, Patrícia, mas espera aí, por que isso? Porque eu não posso transmitir no 10º dia? Então, meu filho não pode ser contaminado exatamente no 10º dia? Se eu optei por não testar, eu vou mantê-lo isolado nas 14. Então, torna-se 24 dias de isolamento, o que na prática é quase que inviável essa situação.
Então, a gente tem que dizer qual o preço que eu pago por não testar essa criança. E para fazer corretamente, o caminho epidemiológico na opção é um caminho longo e que vai fazer com que essa criança perca quase um mês das suas atividades, tá bom? Bem, então, e uma vez testado, se essa criança tem sintomas, você vai fazer o teste, deu positivo, conta 14 dias e libera a criança, como no caso 1. Beleza, Patrícia. E aí agora a escola quer o atestado para ela retornar. Então, a gente aguarda o teste, que provavelmente os pais não fizeram, Isso aí. e vamos deixar a criança o tempo inteiro dentro de casa, mais tempo longe da escola. Mais tempo longe da escola. É exatamente o que você falou. Bom, agora vamos para uma outra situação, tá? Se alguém quiser entrar, perguntar alguma coisa, é porque a gente pensou em fazer dessa forma. A gente achou que era mais dinâmico fazendo assim, com situações, do que a gente dar uma aula, porque a pandemia, ela andou em outros lugares também. Vamos lá nesse outro lugar aqui. L, 12 anos, P, 8 anos, K, 4 anos, são irmãos. L e P, os mais velhos, cursam o ensino fundamental no município do Rio de Janeiro. E em setembro de 2020, consultaram um pediatra para a rotina. Todas as crianças estavam bem. A família não adoeceu por Covid. O pai perdeu o emprego em julho. A mãe atua no comércio e, com as crianças em quarentena, encontra dificuldades para o trabalho. Mas a família tem conseguido manter o sustento doméstico com auxílios. A escola ofereceu retorno presencial. Os pais têm dúvidas sobre essa opção. Só contextualizando, isso foi realmente em setembro, e parece uma historinha, mas isso é para configurar o quão rica é a consulta do pediatra. Então, nós nos envolvemos com o desemprego do pai, nós sabemos como está o rendimento da mãe e por aí vai. Os pais têm dúvidas sobre essa opção, mas reconhecem como uma oportunidade para que retomem a sua atividade econômica. Eles tinham dúvidas se era seguro deixar as crianças retornarem para o ensino presencial, que estava sendo proposto no mês de setembro para eles, mas viam nessa proposta uma oportunidade para que a mãe pudesse ter um pouco mais de incentivo ao seu trabalho e que o pai buscasse uma outra fonte de renda. Patrícia, você que trabalhou, que vem trabalhando, vem representando a Sociedade de Pediatria do Estado junto ao grupo de supervisão para esse retorno escolar, com segurança, né, para todas as crianças, e isso mais importante para a gente no sistema público, visto que no sistema privado muitas escolas têm seu próprio suporte, a sua própria consultoria. Patrícia, medidas escolares ou cuidados para com as crianças no retorno presencial às aulas. Tá ótimo. Bem, talvez os impactos da pandemia pela Covid-19 na população pediátrica, que não sofreu significativamente do ponto de vista clínico, eles estão se debruçando exatamente sobre a condição biopsicossocial dessa criança. E agora também vários estudos têm mostrado o impacto clínico indireto sobre retardo de diagnósticos de determinadas doenças, baixa adesão ao calendário vacinal, a possibilidade e a ameaça de doenças imunopreveníveis começarem a acontecer aí. A gente viu que no Brasil, em 2020, teve uma queda significativa da adesão ao calendário vacinal. Então, as crianças não foram vacinadas para doenças comuns da infância. E, por fim, a questão do retorno escolar, né? Mais de 190 países, eles fecharam as portas das suas escolas no início da pandemia, tá? A grande maioria desses países, menos de 30 países, permaneceram com as escolas fechadas mais de 2 meses, portanto, mais de 60 dias. O Brasil é um dos países, se não é o país nesse momento no mundo,
que elencam o maior tempo de fechamento das suas escolas, tá? Isso o impacto de uma pandemia, de uma catástrofe mundial sobre o ambiente escolar, sobre a população pediátrica, no que se refere a esses aspectos indiretos, chamados indiretos, biopsicossociais, isso já é previsto, Maria Marta, há mais de 5 décadas, tá? Então, assim, estudos de organizações não governamentais e liderados pela Unicef já mostram que em catástrofes climáticas, como, por exemplo, as tsunamis que aconteceram na Ásia, o deserto com a sua área seca, o Brasil com o cerrado, né, e a seca do cerrado, essas situações climáticas, os terremotos, tá? As avalanches que fecham cidades em várias partes do mundo, isso já mostra, estudos que mostram evasão escolar nessas situações, mostram índices que chegam a mais de 20%, em torno de 22% de evasão escolar e 25% da ausência de término dos estudos, ou seja, o indivíduo não sai da escola logo após a pandemia, logo após o evento, mas ele não termina seus estudos, ou seja, é um massacre que ele é lento, entendeu? A situação ela é lenta. Você vai tirando o indivíduo e ele vai perdendo as suas oportunidades de forma lenta e aí, com isso, ele não acaba seus estudos. Então, estudos de longo prazo, de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos mostraram isso. Então, quando a pandemia pela Covid-19 veio, diferente de outras pandemias que a gente sofreu, como, por exemplo, a de 2009, pela cepa H1N1 do influenza A, onde nós sabemos que o vírus influenza A tem uma patogenicidade muito grande na população pediátrica, o fechamento das escolas, pelo tempo que fosse necessário, ele seria e teria total respaldo. Já no caso da Covid, vários países, principalmente os países europeus, por onde a pandemia chegou com mais força, eles já vinham estudando e já vinham entendendo, fruto principalmente dos primeiros números, onde a gente via que era a população mais idosa que era atingida, que era a população com comorbidades e a criança estava sendo poupada. Peraí, então as escolas devem ser fechadas pelo menor tempo possível, porque nós já sabemos, frutos de outras pandemias, de outras situações mundiais, de grandes catástrofes, que o fechamento escolar prolongado gera um impacto a curto, a médio e a longo prazo, ok? Então, isso já sabia, a tragédia já era anunciada, eles estudaram isso e eles viram. E a grande parte dos países desenvolvidos permaneceram com as escolas fechadas menos de 60 dias. Os países em desenvolvimento permaneceram um pouco mais. E o Brasil, infelizmente, elenca um dos países que por mais tempo tem a sua escola fechada. E aí, quando a gente vai ver o que foi feito até agora para reverter essa situação, mais uma vez nós amplificamos o abismo entre o ensino público e o ensino privado, porque nós conseguimos vitórias no ensino privado e nós não, apesar da nossa grande luta para que o ensino público ele tivesse esse retorno seguro e ele tivesse esse retorno o mais breve possível, nós provavelmente acabaremos 2021 sem esse retorno. E aí, com isso, o que acontece? Aumento da violência doméstica, aumento da evasão escolar, as escolas estaduais que retornaram, por exemplo, o ensino médio, as salas estão esvaziadas, as crianças, os adolescentes, principalmente do terceiro ano do ensino médio, sem nenhuma perspectiva e sem nenhum ânimo para sequer pensar em realizar o Enem, tá? Existem inúmeras pesquisas, inclusive a Fiocruz está liderando uma, em que ela está distribuindo um questionário onde já houve o preenchimento de mais de 5.000 pessoas da sociedade civil, ligadas direta ou indiretamente à educação, ou seja, ou você é professor, ou você é gestor, ou você é pai de aluno, ou você é o próprio aluno, e isso tem sido visto, os resultados têm mostrado dessa forma, ok? Então, infelizmente, são esses os resultados, mas o retorno escolar ele deve ser seguro. Então, todos os trabalhos e todos os países que mostraram sucesso nesse retorno escolar, mesmo em países, e o CDC chama muito a atenção disso,
O retorno escolar ele é possível, mesmo em países com alta transmissibilidade do vírus, mas isso se as medidas de mitigação forem cumpridas, as medidas de controle e de contenção do vírus dentro do ambiente escolar, eles forem rigorosamente monitorados. Essas medidas, elas normalmente são consideradas em camadas. Agora eu cheguei na pergunta que você me fez. Essas medidas, Mas é elas importante, desculpa, Patrícia, mas tudo que você falou antes é importante, porque Sim. isso representa o país que a gente tem, o estado que nós temos, o município que nós temos. Muito bem. Onde Muito a bem. educação ficou atrás de todos os outros investimentos. Muito Por bem. quê? Por que abrimos bares e restaurantes antes da escola? Muito bem. Continua, Patrícia. E o documento da Fiocruz, ele define a tua fala com um termo que ainda vai ser muito usado por nós em nossas aulas nos próximos anos, que se chama prioridade invertida. Então, a Organização Mundial de Saúde, Cruz, ela utiliza esse termo para definir exatamente a estratégia que alguns países, como o Brasil, priorizaram a abertura dos segmentos econômicos, não colocando como prioridade, como essencial, o retorno escolar, ok? A escola não tem que voltar porque tudo já abriu. A escola tem que voltar porque ela é um ambiente seguro e que oferece, que é um ambiente seguro, que é um ambiente essencial para uma faixa etária da nossa população significativa, que não tem voz, né? Eu, no auge da minha tristeza em relação a esse assunto, eu disse o seguinte, que eu ia montar um sindicato das crianças e escolher uma criança para liderar e ia mandá-las todas para a rua para fazer passeata, porque elas não têm voz, elas, de uma forma extremamente resiliente e muitas vezes resignada, aceitaram esse isolamento durante todos esses meses. Vocês entenderam? Então, o que acontece? O retorno seguro, ele é possível e ele deve ser galgado nessas medidas de mitigação que são feitas em camadas. A primeira iniciativa é você evitar que o vírus entre na escola. Então, como é que a gente evita que esse vírus entre na escola? A gente evita que ele entre na escola da seguinte maneira. Primeiro, se você está doente, não vá para a escola. Eu sou professor, eu sou aluno, eu sou colaborador, eu sou gestor. Se eu estiver doente, eu não vou para a escola. Segunda medida, se eu tenho que reduzir a circulação dentro da escola de pessoas com alta taxa de contaminação, potencialmente contaminantes, adultos. Então, os pais e nenhum adulto desnecessário entra na escola, ok? Outra coisa também que é importante, eu não posso deixar o vírus circulando na porta da escola. Então, aquela aglomeração de pais para deixar a criança, para buscar a criança, o ideal é que isso não aconteça, ok? Ele também não entra na escola se eu lavar muito bem as minhas mãos antes de entrar na escola e se eu lavar com frequência durante a permanência na escola. Ele não entra na escola se eu não levar para a escola material e utensílios desnecessários, que porventura tenham sido contaminados dentro da minha casa sem eu saber. Então, leve o que você precisa para a escola, ok? Bom, mas Patrícia, ele pode entrar na escola por um indivíduo que não está com sintomas. Ele não sabe que pegou Covid, ele não sabe que está com Covid. Então, essa é a segunda camada. Então, eu vou evitar, como é que eu faço para, uma vez que esse vírus entre por um indivíduo que ainda não sabe que está doente, como é que eu vou evitar que esse vírus encontre um ambiente propício para se disseminar? Uso de máscara nas crianças maiores de 2 anos, lavagem das mãos com frequência, distanciamento, ambientes arejados e o privilégio de atividades em ambientes externos da escola do que em ambientes internos. Um outro momento que eu considero importante e crucial é na hora da alimentação, visto que nesse momento a criança obrigatoriamente, como nós todos, né? Eu no auge do meu desespero eu fui conhecida como a louca das máscaras, a louca do álcool gel, porque lá no início eu brigava com isso, quando todo mundo não queria vestir, e eu vestia voluntariamente. Eu acho que a nossa atitude, Maria, e eu ouvi isso, eu li isso essa semana, de um projeto que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu também faço a propaganda voluntária dele, tá? Sem nenhum fim lucrativo, porque ele não é fim lucrativo, coronacidades.org. Vocês têm que visitar isso, tá? E eles estão oferecendo gratuitamente
um serviço de consultoria, uma galera jovem, empreendedora, não formada na área da saúde, a maioria formados na área da economia, administração, direito, mas arquitetura, urbanismo. Então, eles estão sendo empreendedores, um financiamento de gente muito boa, de gente muito séria, e eles estão fazendo um serviço de consultoria gratuito para o retorno escolar em municípios pequenos, de menor porte, sem a necessidade deles contratarem toda uma estrutura de consultoria, como, por exemplo, nós temos aqui escolas privadas do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, tendo as condições de contratar esse serviço de consultoria para esse retorno seguro. E lá eles falam o seguinte, que a atitude e a iniciativa deles é suprapartidária. Então, olha que termo bonito esse. Ele está acima de tudo. Ele está acima de valores políticos, de posicionamento político. Ele quer ajudar a população uniformemente, independentemente qual é o teu segmento, qual é o teu norte, quais são os teus valores. Então, isso é muito importante, ok? Patrícia, fala. Tem uma pessoa, porque assim, eu fiquei preocupada por conta, disseram para a gente do nosso horário e tudo, e assim que você terminar, eu vou passar a palavra à professora Norma, eu acho que é a professora Norma, que eu vi no chat, que tinha assim, eu queria fazer uma pergunta. Então, assim que você terminar, eu passo para ela. Então, já vou acabar. Bom, então, o que é importante? Você, na hora da alimentação, é um perigo, porque você vai ter que tirar a máscara. Então, nesse momento, reduzir o número de alunos dentro do refeitório. Algumas escolas utilizam a estratégia de você comer na própria sala de aula, você vai lanchar na própria sala de aula, já com distanciamento. Evitar bate-papo, evitar gritaria, evitar eventos na escola que levem a torcida, tá? E, por último, né, a terceira camada de proteção. Furou a máscara, furou a lavagem das mãos, furou o distanciamento. De alguma forma, o cara doente entrou dentro do colégio e ele foi rapidamente identificado porque ele manifestou sintomas, ou dentro da escola, ou voltando para casa, ou em casa, ou no final de semana. Então, prontamente, a família deve avisar a escola, a comunidade escolar é um todo, e aí a escola tem que ter previsto uma boa estratégia de rastreamento de contatos, aonde significa monitorar os contactantes, tanto adultos quanto crianças, e esse monitoramento, no início, ele era feito através de isolamento domiciliar desses contactantes. Hoje, isso já não é mais necessário, tá? Eu não sei se rapidamente eu respondi a tua pergunta. Sim, Patrícia. Norma, você tinha... Eu vi no chat, gostaria de fazer uma pergunta. E aí, antes de ir para o final, eu quero passar a pergunta para a Norma. Foi assim que eu li no chat. Não sei se ela ainda está. Norma? Enfim. Então, antes que ela ligue, então, em últimas situações, nós tivemos situações que passaram, além do social, muitas de dúvidas, muito essa questão, logo quando começou a reabrir, teve colégio no Rio de Janeiro que fechou o colégio inteiro quando soube de um caso. Houve muita dúvida, né, com as medidas escolares nesse retorno, tá? Mas outras situações que foram situações em relação à saúde mental dessas crianças. E essa é a última situação, porque o outro é o que não seria Covid. E aí eu vou comentar só um pouco sobre essa. Ele tem 8 anos, está em ensino remoto e confinado desde março de 2020, literalmente confinado. Convive com a mãe e o irmão de 11 anos, encontra com o pai uma vez na semana, mas na pandemia, por trabalho paterno presencial, não o vê com a mesma frequência. Cessou o futebol semanal e a natação. De janeiro a outubro de 2020, ganhou 9 quilos. Passou de MC 19 para 24. Recusa sair à rua, refere medo, não quer retornar para a escola em regime presencial que foi ofertado e apresenta irregularidades do sono. A mãe refere que ele não realiza regularmente as tarefas escolares e ela queria remédios para o sono. Essa criança, eu vou dar um resumo
Foi, então, conversado a identificação de possíveis erros alimentares nesse período. Isso é muito sério. Com esse atraso, com essa possibilidade de retorno atrasado, houve numa população, num grupo escolar, uma manifestação de pânico, literalmente pânico. Então, quando se falava sair à rua, acompanhar o familiar ao mercado, fazer qualquer coisa que fosse sair de casa, muitos desses pré-adolescentes, muitas dessas crianças recuavam. E esse medo foi se somando ao que o ambiente doméstico podia fornecer, alimento. Não é infrequente, e aí não são só as crianças, temos casos de adultos, né, isso todo mundo fala, ganharam peso, mas a situação com a criança está muito documentada. Ganho de peso, mudança de índice de massa corpórea. As crianças mudaram literalmente seu hábito alimentar e com este impacto negativo sobre a sua saúde. Bom, conversamos com ele um tempo grande. Falamos sobre o chocolate que ele gostava, sobre o que ele estava comendo. Discutimos uma possibilidade de um plano alimentar que ele gostasse, que fosse bacana. Mas também fizemos um contraponto. Pedimos a ele, se você tem medo de voltar à escola e se você não consegue retornar para o seu futebol, a sua natação, que tal dar uma saída? Vamos tentar combinar uma vez no dia, dar uma volta no quarteirão com a sua mãe, alguma coisa dessa natureza. Foi exatamente com essa fala que eu estou passando aqui, foi que falei com este garoto. A mãe, passada uma semana, a mãe me manda uma mensagem, onde ela está filmando o rapazinho andando na rua com ela. E o remédio que ela tinha pedido para sono, ela não tinha desistido. Ela ainda queria, só que eu não entreguei esse remédio de sono. Mas nós começamos a falar sobre desligar da tela, tempos antes da hora que seria interessante para a criança dormir. E ela super feliz e grata porque ele parece estar com menos medo de sair à rua e passou a fazer minimamente alguma caminhada. Óbvio que isso não é a solução dos deuses, mas pode ser alguma alternativa. Mas ele não está aqui, esse caso não está aqui para dizer que a conduta teve sucesso. Não porque está longe de ter sucesso, mas para dizer que o tamanho do impacto da quarentena, quer dizer, da pandemia que gerou essa quarentena e essa reclusão sobre as crianças. Então, não é só sobre a doença respiratória, não é só a síndrome inflamatória, não é o cuidado do recém-nascido, mas é a criança com acometimento da saúde mental, é a criança com atraso escolar, quer dizer, com tempo para recuperar, uma criança que era motivada no ambiente escolar. Então, eu tenho vastas histórias em relação a isso. Crianças que eram motivadas no ambiente escolar e estão desmotivadas, e isso é obrigatoriedade, é atenção do pediatra. Então, nós estamos convivendo com isso. E aí sim, para finalizar, enquanto eu estava com vocês na live aqui, eu recebo uma mensagem que até compartilhei com as colegas da mesa. Boa noite, doutora Maria Marta. Desculpe o avançado da hora, mas a turma do meu filho foi suspensa hoje, a turma, Patrícia, por conta de a confirmação de um caso de Covid. Embora a instrução que eu tenha recebido tenha sido ficar atenta, gostaria de saber se você acha válido testar o fulano, tá? Por precaução, já que é um amigo próximo a ele. Desde já agradeço. Então, essas estão chegando a todo dia. Todo dia tem alguma coisa. Agora, foi fechada a escola. Podemos Foi fechar... fechada a escola ou a turma? Foi fechada a foi escola. Fechada a ilha. Foi fechada. fechada... Não foi a ilha, não foi a ilha. Não foi a ilha. Ah, sim, a ilha, a ilha. A ilha, eu passei para vocês. Sim, foi a ilha. Então, o que acontece? Porque não teve a confirmação, provavelmente. Então o que acontece? Norma, se ainda tiver Ela é contato do caso índice. Então, ele é contato.
ele é contato, Não. o paciente, desculpa, Aham. o paciente é contato, e nem é o nome mesmo, eu aqui coloquei o nome, desculpa. Ele é contato, porque enquanto você está falando, eu estou recebendo outra mensagem. Então tá. Ele é contato de um menino que positivou dentro da sala dele. Ok. Ele provavelmente é contato desse índice aí da Isso escola. aí. Então, ele é contato, ele não é contato do contato. Então, as outras turmas não se mexe, as outras ilhas de monitoramento não se mexe, a ilha dele se mexe. Não, tá certo. Agora que eu li que era a turma só. Isso aí. A ilha dele se mexe. A ilha dele fica em observação. Sim. Fica em observação. Alguns protocolos colocam, continua indo para a escola, mas fica em observação. Outros protocolos colocam, fica em casa. Eu acho que até diante, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu até posso me comprometer a rever e depois mandar para vocês, se as escolas mudaram esses protocolos diante do aumento do número de casos, que é evidente que tem acontecido nas últimas semanas. Então, se o protocolo, mesmo aquelas escolas que estavam com protocolos de fazer o monitoramento, mas manter a ida do contato para a escola, se isso mudou e passaram a deixar o contato... Esse estudante, essa criança é de uma escola que eu e você já conversamos, que está com monitoramento muitíssimo bom. Então provavelmente já mudou. Então, provavelmente essa escola já introduziu, porque eu soube que ela já iria introduzir, porque ela está com monitoramento muito bom, ela já introduziu o isolamento da ilha dentro do ambiente domiciliar. Bom, mas a dúvida da mãe é, testa o menino ou não testa o menino? Isso. Aí, o que eu tenho para perguntar para essa mãe? Quem mora com essa mãe? Quem mora com essa criança? Quem foram as pessoas que essa criança, tá? O filho dela, entrou em contato nos últimos dias? Se ela me diz, Patrícia, só mora na minha casa eu e meu marido, e o meu filho e o irmão e o meu outro filho. Mas os meus filhos têm voltado da escola e têm ficado ou com uma tia, ou com uma avó, ou com uma pessoa, o que já é ampliando os contatos, né? O que é errado. O correto é, se o seu filho vai para a escola e se você vai trabalhar no hospital, se você participa do processo de reabertura, o ideal é que você tenha cuidado e proteja os membros de grupo de risco da sua família, tá? Então, já seria errado se ela pegasse a criança e mandasse a criança ficar com a avó quando sair da escola. Isso não está certo. Mas se ela me diz que ela entrou em contato com essas avós, se ela me diz que ela entrou em contato com pessoas do grupo de risco ou que o pai e a mãe são do grupo de risco, eu testaria mesmo assintomático, tá? E aí eu esperaria, daria mais ou menos entre o 4º e o 7º dia após a última ida, após o último dia de contato dessa criança com a criança índice, e eu testaria o meu filho mesmo assintomático, tá? Beleza. Patrícia, isso não aconteceu. Só moram eu e meu marido, quem está ficando com as crianças depois da escola sou eu, nós não somos do grupo de risco, então não se testa. Vamos observar clinicamente a evolução. Agora, então, olha, a professora Norma abriu o seu som. Norma, eleva o áudio, não está dando para te ouvir. Dá para perceber que você está com o áudio ligado, mas eu não ouço você. Veja se seu computador está com áudio baixinho. Agora você me ouve? Perfeitamente. Olha, estou muito feliz de estar vendo vocês falarem sobre um tema assim tão importante, que é o nosso dia a dia, mesmo não estando à frente, né, há vários meses das minhas crianças, que morro de saudade, mas é um assunto, Maria Marta, que você falou agora no final, que é exatamente a saúde mental dessas crianças. Queria saber com a Patrícia, já que ela está em contato com vários grupos, se existe algum grupo que estude a saúde mental dessas crianças que, como a Maria Marta falou, estão resignadas em casa. Porque as que voltaram para a escola, a felicidade é tão grande, como eu tenho aqui em casa, que não querem mais deixar a escola, né? E mesmo que seja uma escola particular... Parabéns, professora! Adorei!
Ela fez exatamente o depoimento que a gente precisa ouvir. Não, Vai, adorei, meus Então, parabéns. a felicidade é tão grande, né? E a recuperação mental foi tão rápida, que aí eu queria saber, Patrícia, de você, que você está com esse grupo, né? Se existe algum estudo sobre o que estamos fazendo com as crianças. Olha, tem vários estudos que já foram deflagrados, né? No mundo, a gente já tem muito estudo e muito resultado, tá? Então, a gente tem estudo sobre... Maria Marta falou no breve relato dela, obesidade, depressão, síndrome do pânico, aumento de miopia, aumento dos problemas oculares, problemas oftalmológicos, tá? Absurdamente por conta do uso das telas. Os sintomas de autismo também se pioraram. E isso sem levar em consideração as crianças, professora Norma, que são portadoras de necessidades especiais, principalmente essas crianças como transtornos do desenvolvimento, transtornos do crescimento, as crianças portadoras de doenças crônicas que já convivem com esse peso da doença crônica. Então, esses impactos no mundo inteiro, eles já foram vistos, tem vários artigos documentando, tá? E como está sendo difícil as intervenções no sentido de recuperar essa situação, tá? Então, isso acontece. O que eu sei, o que eu posso lhe dizer, no Brasil e Rio de Janeiro, eu sei que existem estudos em desenvolvimento, agora eu não sei em que fase eles estão. Por quê? Porque há uma dificuldade muito grande da gente desenvolver estudos, por exemplo, dentro do ambiente da educação privada. Da mesma forma que na nossa prática clínica diária, a gente vê, eu, por exemplo, quando me formei, há 25 anos atrás, eu via a grande parte dos estudos clínicos, eles vinham de um ambiente universitário público e de hospitais públicos. Isso hoje, inclusive, nas últimas décadas, já mudou bastante. A gente vê a iniciativa privada, a gente vê a saúde suplementar, ela produzindo, mas com a educação privada, ainda há um gap, ainda há algo a ser construído. Eu não sei se nesse nível do ambiente escolar privado, que as escolas já abriram, se existe algum estudo feito nesse sentido. Agora, existem estudos nas universidades federais do Brasil sendo realizados. O grande problema as escolas públicas não abriram, em que seria a grande amostragem para a gente, tá? Agora, tem, por exemplo, estudos mostrando o aumento do recrutamento para o tráfico de drogas, né, para o crime organizado. A gente já viu relatos sobre isso, já foi inclusive matéria do jornal O Globo. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente já viu isso. As crianças, os pais, muitos desempregados, muitos sem ter condições de gerar renda, muitos não tendo tido acesso ao benefício do governo, e a criança passou a trabalhar no tráfico para poder gerar uma renda e trazer para casa. Isso já, inclusive, foi matéria de jornal, tá? Patrícia, Norma, satisfeita? Eu estou satisfeitíssima, eu só queria contar de um paciente nosso. Porque a gente já está indo para a finalização. Fala, Norma, por favor. Ele estava bem, a mãe estava bem, mas ela me ligou porque ela tem que sair para trabalhar e ele entrou em depressão, querendo morrer, com medo da mãe morrer e com quem ele iria ficar. Então, ele foi encaminhado para psicologia, está fazendo telemedicina, e isso é um problema grande. Sim, também. Isso é um problema. E aí, Patrícia, eu acho que a gente pode... Só um minuto, Maria Marta, porque é uma coisa que foi um gap interessante, um link interessante. A violência doméstica aumentou, a violência contra a criança aumentou e o número de notificações diminuiu. Reduziu. Reduziu por quê? Porque a escola é um instrumento não só identificador, mas também contemporizador e muitas vezes é o principal instrumento que essa criança tem para poder vencer o desafio de viver todos os dias debaixo de um teto com violência doméstica. Eu comentei isso na minha aula gravada de violência que foi ministrada para a turma do 5º período. Tá lá. Bom, chegamos ao final. Quero agradecer
a participação da professora Patrícia, da doutora Lilian, da doutora Mariana, e acho que todo o grupo, Norma, que também fez a sua participação agora, eu acho que essa mesa finaliza dizendo que aquilo que diz, o tempo inicial dessa pandemia, eu acho que isso tem que ficar aqui. A criança, fiquem tranquilos, a criança nada acontece. Eu acho que o que a gente fez aqui foi dar uma viagem na amplitude, na vastidão de sinais, de sintomas, de sofrimento, da complexidade que a criança está sofrendo na pandemia, na quarentena, em decorrência da pandemia, tudo que envolve a Covid-19. Então, não é só sintomas gripais, a gente não está preocupado em falar só em síndrome respiratória aguda, e isso é importante. Por isso, nós tentamos catar vários casos pequenos, e ainda nos faltaram outros, faltou o atraso de diagnóstico de doenças graves, faltou o atraso de crianças que faziam terapias complementares, que tiveram que afastar-se. Então, o impacto sobre a saúde da criança, sobre o desenvolvimento da criança, sobre a educação da criança, está sendo enorme. E é importante que essa plateia entenda e saiba que a Covid não impactou somente adultos, impactou de forma bastante intensa a criança brasileira. Obrigada. Paula, passo a você para o encerramento. Muito obrigada, professoras, pela excelente mesa online. O professor Jorge também queria falar para encerrar. Passo a palavra dele. Obrigada, professor Jorge. O que eu tenho a dizer é muito pouco diante de tudo que eu ouvi aqui e da brilhante apresentação que vocês fizeram. Tá? Sem dúvida alguma, essa mesa foi um dos melhores acontecimentos da jornada, altamente elucidativo. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu foi brindado com um evento de altíssimo nível, de altíssima qualidade, altamente esclarecedor. E a gente só tem mesmo que dar os parabéns a vocês todos aí, porque contribuíram de uma maneira extremamente relevante para a elucidação de uma série de questões, né? Eu mesmo aprendi muito, muito, muito mesmo com vocês aí. E parabéns, não tem mais o que dizer. Parabéns, parabéns, parabéns. Tá? Muito obrigado, Maria Marta, pela sua moderação, pela condução da mesa, e as colegas também, todos foram brilhantes, e eu tenho certeza que saímos daqui com uma consciência maior dessa questão tão relevante que é a saúde da criança, né? A gente, vamos dizer assim, se preocupa muito em falar da questão do adulto, porque o adulto é quem tem contribuído para o aumento do índice das mortes sim. que a gente vê por aí. Mas a gente não pode descuidar das nossas crianças, né? E acaba que com esse fator morte aí em evidência, né? Uma série de outras coisas passam despercebidas da maioria das pessoas, da população, que acaba negligenciando a atenção que tem que ser dada a essas crianças. E vocês contribuíram para botar luz nessa treva que existia até, pelo menos para mim, né? Eu estava na treva em relação a esse conhecimento aí tão importante da atenção que tem que ser dada para os nossos pequenos pacientes, tá? Muito obrigado a todos vocês. Maria Marta, parabéns. Colegas, todas de parabéns. Tá? Obrigada, professor Jorge. Obrigada principalmente também por conduzir o grupo que organiza a jornada.